Para entender a fluidoterapia, eu precisei de ir descobrir o que eram os fluidos. Da parte da ciência, um fluido é algo que escoa com facilidade. Por isso é que dizemos que temos os líquidos, porque eles escoam. É um fluido, não é um sólido. E temos os gases, porque os gases também se movimentam. E a ciência explica-nos muito bem e define-nos muito bem o que é um fluido. Entretanto, o termo fluido universal ou fluido cósmico universal não foi usado pela doutrina espírita em primeiro lugar. Começou por ser usado por Mesmer, que era um estudioso de quê? Da ciência do magnetismo. Foi também estudado depois por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, muito antes de ele ter codificado esta mesma doutrina. Porquê? Porque ele próprio era um adepto do estudo do magnetismo. Foi então a doutrina, o espiritismo, que, recorrendo à sua base científica, acabou por estudar e definir este fluido universal com bases bastante seguras e comprovadas. E este fluido é indiscutivelmente um dos elementos básicos para a existência de toda a vida, tal e qual como nós a conhecemos e até onde a compreendemos. Ora, Allan Kardec, no livro A Gênese, diz-nos que este fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva e são as modificações e as transformações deste mesmo fluido que vão dar origem a quê? À inumerável variedade de tudo o que existe na natureza. Já Kardec nos falava nisto, mas também no próprio livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos superiores. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ao que eles lhe responderam, sim. E acima de tudo existe Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Portanto, Deus, Espírito e matéria são o princípio de tudo o que existe. Mas o elemento material, eu teria que lhe acrescentar o quê? O fluido cósmico universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. De modo a que depois o próprio espírito possa interagir, ter uma ação sobre a matéria. Portanto, o fluido cósmico universal é indiscutivelmente a matéria primitiva. E este fluido cósmico universal, ele pode assumir dois estados distintos. Um estado de eterização ou imponderabilidade e um de materialização ou de ponderabilidade. Se eu estiver a falar de matéria imponderável, então eu estou-me a referir à matéria de quem? Do mundo espiritual. É esta matéria imponderável que forma o perispírito, todas as construções mentais do mundo espiritual e forma também os fluidos espirituais. Ou seja, associada à matéria imponderável estão todos os fenómenos espirituais, que são estudados por quem? Pelo Espiritismo. Se eu falar de matéria ponderável, é toda aquela matéria do mundo físico, é aquela que nós conhecemos e que preenche o nosso mundo. Se eu falar de matéria ponderável, então esta vai dar origem a quê? A tudo o que é corpo físico, tudo o que é palpável, que eu consigo sentir, e faz parte e é estudado no grande conjunto de quê? De todos os fenómenos materiais.
E se os fenómenos espirituais eram associados ao estudo do espiritismo, os fenómenos materiais normalmente nós associamos a quê? À ciência dos homens, aquela ciência que prova, comprova, faz experiências para estudar as leis de quê? As leis da natureza. Ora, diz-nos a doutrina espírita que temos o espírito e que temos o perispírito, que acaba por ser o quê? Acaba por ser um invólucro fluídico de natureza semimaterial que no fundo faz de veículo para a manifestação do espírito no plano espiritual. Quando estamos encarnados, é ele que vai fazer a ligação quê? Ao nosso corpo material. É assim, o perispírito é constituído de fluidos próprios, mas fluidos próprios que dependem do mundo em que estagia o espírito. Ou seja, ele faz a ligação com o nosso corpo físico e a doutrina espírita fala-nos que existem vários mundos habitados. Uns de matéria mais condensada, outros de matéria mais eterizada. Consoante a nossa progressão nesta evolução da nossa natureza espiritual, nós estaremos mais condensados e então teremos um perispírito mais condensado do que se estivermos em mundos mais evoluídos, onde a natureza do perispírito é ainda mais fluídica, mais eterizada. Ora, como a vida espiritual e a vida corporal estão, como vimos, pela própria natureza do perispírito, incessantemente em contacto, os fenómenos materiais e espirituais produzem-se muitas vezes quê? Em simultâneo. Eu não posso dissociar a matéria dos fenómenos espirituais. No estado em que nós estamos, tendo nós um perispírito, que é o elo de ligação do espírito com o meu corpo material, então todos estes fluidos estão permanentemente em contacto, os fluidos espirituais e também a parte material. E é isso que vai, de certa forma, dar origem depois à chamada fluidoterapia. O fluido cósmico universal é algo que é falado numa vasta bibliografia da doutrina, em vários livros. Também o espírito André Luiz, numa psicografia por Francisco Cândido Xavier, neste livro Evolução em Dois Mundos, nos fala sobre o fluido cósmico universal. E diz-nos, e volta a reafirmar, que no fundo ele é o plasma divino. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível. E toda a energia, originariamente, é força divina que nós utilizamos para pôr os nossos propósitos ao longo da nossa existência e na nossa criação, obedecendo a leis naturais que nos conservam e uma parte muito importante ali, e que prestigiam o bem praticado. Está implícito aqui que ao longo da nossa reencarnação nós necessitamos sempre de quê? De praticar o bem, porque é isso que também vai promover o quê? O nosso bem-estar e a nossa evolução. Todos os seres são fadados a essa evolução no sentido de atingirmos o estado de espíritos puros. E a consequência moral e ética subjacente à nossa evolução impulsionam-nos para fazer o bem. E é através dessa vontade, é através desse nosso propósito que nós vamos evoluindo. E já estamos a ver que até o fazer o bem, a elevar o pensamento a Deus, tudo isso vai influenciar o quê?
todos estes fluidos que nos rodeiam. Ora, diz-nos que todo o universo, então, é constituído por fluidos de diferentes naturezas, mas por fluidos. O fluido cósmico universal, já vimos, é energia condensada. É energia condensada que depois pode ser aproveitada e transformada. Temos até uma lei da natureza que nos diz que na natureza nada se perde, tudo se cria, não é? Tudo se transforma. Ou seja, é uma lei da natureza que nós conhecemos, fomos ouvindo na escola, e realmente o fluido cósmico universal é aquela energia condensada que existe ali, que depois vai ser quê? Transformada. Várias combinações podem resultar em diferentes tipos de energia. Energia elétrica, energia magnética, até energia eletromagnética, também o princípio vital e o fluido vital. Ou seja, para fazer a ligação entre matéria e o fluido cósmico universal, para dar a vida, matéria e vida, nós necessitamos de quê? Do fluido vital. É isso que vai conferir vida à matéria. Ora, são indissociáveis. Matéria e fluido vital vão originar o quê? Originar vida. E esse princípio é essencial para quê? Para começarmos a ver a evolução lentamente. Em todo e qualquer estágio de evolução, os fluidos vão sofrendo o quê? As mais variáveis modificações. Já tínhamos visto que o perispírito reveste o espírito e que ele próprio é constituído de quê? De fluido cósmico universal, que foi retirado da matéria onde o espírito vive, que eu já vos tinha dito que consoante o nosso estado de evolução há planetas mais condensados, há planetas mais eterizados, e uma vez que a matéria do perispírito, tal invólucro semimaterial, é retirado do ambiente onde o espírito vive, tudo isso vai influenciar as suas características e as suas propriedades. Também sabemos que fluidos são, sem dúvida, a atmosfera dos seres espirituais. E são eles o veículo do pensamento. Ou seja, para a espiritualidade, o veículo do pensamento, e o pensamento viaja de forma que nós nem sonhamos, é assim, tal como o som propaga-se se não tivermos matéria, se não tivermos uma atmosfera. Diz-nos a física que não. Tanto que no espaço diziam o quê? Há som no espaço? Não, porque não havia matéria, havia vácuo. O ar precisa de matéria para se propagar. O pensamento também precisa de algo para se propagar, que é pura e simplesmente quê? O fluido cósmico universal. Ou seja, também estes fluidos podem ser modificados pela vontade e pelo pensamento. O nosso pensamento tem uma força extraordinária. O que nós pensamos vai construir à nossa volta formas mentais. Se eu estiver deprimida, negativa, eu vou construir à minha volta, porque os meus pensamentos são esses, eu vou construir à minha volta esse tipo de quê? De formas mentais. Se eu estiver calma, positiva, eu irei construir o quê? Formas mentais bem mais agradáveis. Portanto, os próprios fluidos são modificados pela nossa vontade e cumpre a nós também controlarmos o quê? Os nossos pensamentos. Porque assim estamos a fazer bem a nós próprios e bem a quem também nos rodeia. Lá está, bons pensamentos
purificam fluidos. Enquanto que se eu tiver maus pensamentos, eu estou a corromper, estou a estragar esses fluidos. Aqui eu só quero, só para quase reforçar. Nós sabemos que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais e eles podem manipulá-los. Quanto maior a sua evolução, mais facilmente eles os manipulam. Pensamento e vontade, já tínhamos visto que condicionavam e influenciavam esses mesmos fluidos. Tal como nós, no mundo material, utilizamos a mão para pegar no comando, para tocar a campainha, para abrir uma porta, nós estamos a realizar transformações. A nossa mão é para os espíritos o quê? O pensamento. O pensamento funciona como a nossa mão funciona no nosso mundo. Tudo o que eles querem fazer, tudo o que eles pensam fazer, eles fazem unicamente com a força de quê? Com a força do pensamento. E tal como nós com a mão conseguimos fazer uma escultura, fazer uma pintura, cozinhar, nós vamos transformando a matéria. Os espíritos fazem a mesma coisa com os fluidos, ou seja, por isso é que também naquele livro, a Gênese, no mesmo capítulo, que é sobre os fluidos, Allan Kardec nos diz que, no fundo, é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. Tal como nós na Terra manipulamos as substâncias, os espíritos manipulam o quê? Os fluidos e conseguem criar objetos, conseguem criar cores, cheiros, aromas, conseguem tudo, nada lhes é negado, desde que o seu grau de evolução seja compatível com as atividades que vão fazer. É como nós, eu não posso pedir a uma criança do ensino básico que me vá resolver uma equação da física quântica. É assim, tudo tem um processo de quê? De aprendizagem, e também os espíritos sofrem esse mesmo processo. À medida que vão sendo mais evoluídos, o seu pensamento vai conseguindo o quê? Alterar as propriedades dos fluidos cada vez mais. Também, na Revista Espírita de maio de 1867, há uma parte em que se questionam, considerando que qualquer indivíduo afeta o ambiente em que ele se encontra, como será o resultado, por exemplo, num local onde estejam várias pessoas, como numa assembleia? Ao que os espíritos dizem, unicamente pelo facto da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, segundo os pensamentos dominantes, sejam bons ou maus. Quantos de nós já não fomos a ambientes com muita gente e às vezes até nos sentimos incomodados? Não gosto daquela confusão. Naquele dia, se o ambiente não estiver de acordo com o nosso padrão de vibração, com os nossos pensamentos, nós vamos sentir a influência desse ambiente. Isto acontece muitas vezes e isso depende de quê? Depende do nosso estado, de como nós estamos. Temos dias que podemos ir à mesma confusão, estamos muito bem, porque estamos sintonizados com toda aquela multidão e estamos quase que em comunhão de quê? De pensamentos. E se não estivermos sintonizados, vamos para esse ambiente e vamos nos dizer, isto hoje não é para mim, não estou bem. E isso acontece muitas vezes quando vamos a determinadas atividades,
etc. Acho que é algo que sucede ou já sucedeu a todos nós alguma vez. Entrarmos num ambiente e não nos sentirmos bem. Enquanto que às vezes entramos noutro ambiente e está tudo maravilha. Como por exemplo entrar aqui dentro. Eu quando entro aqui dentro até posso vir muito cansada, posso vir estourada, mas quando entro aqui dentro parece que a pessoa serena, acalma. Porquê? Porque o próprio ambiente é favorável a essa calma e a essa serenidade. Ora, em termos técnicos, a Organização Mundial de Saúde diz-nos que saúde não é necessariamente a ausência de doença, mas sim um completo bem-estar. É a definição oficial de saúde. E isso engloba 3 partes, ou seja, tem que ser um bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é só a parte do corpo material, é também a parte mental e a parte social, as condições que temos para ter uma vida digna com todas essas condições que um ser humano merece. Ora, a doutrina espírita vai-nos dizer que a doença maioritariamente tem origem aonde? No espírito. Porque uma ação moral desequilibrada do indivíduo vai afetar o quê? O seu perispírito. Como o perispírito está ligado célula a célula ao corpo físico, o desajuste vibratório de um afeta o outro e pode nos induzir a um estado de quê? De doença. Portanto, vigiar os nossos pensamentos, aprimorarmos-nos em termos de evolução moral e ética, praticar o bem, vai nos trazer não só maior felicidade em termos de satisfação connosco próprios, mas até também em quê? Em termos de doenças, em termos do nosso bem-estar físico. Ora, a fluidoterapia é, no fundo, o nome que se dá ao tratamento que é feito com os fluidos. Compreende não só a ação magnética dos passes, as irradiações ou vibrações, como também a fluidificação da água. Ora, estas são as duas formas mais comuns de fluidoterapia: o passe e a água fluidificada. Da água, eu já falei uma vez, agora vamos falar do passe espírita. Ora, Divaldo Franco definiu como sendo transmissão de bioenergias, valioso recurso para recomposição de características orgânicas, emocionais, psíquicas e espirituais, de que Jesus se fez o mais sublime terapeuta que a humanidade tem notícia. Também por André Luiz, nos domínios da mediunidade, nós temos uma ou outra definição que diz: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Ou seja, essas energias vão ter influência na nossa parte material. Nós somos constituídos por células. No livro Consolador, Emmanuel Espírito diz-nos, nos processos de cura, como deveremos compreender o passe. Assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. É algo que está sempre à nossa disposição. Pergunta ainda: como deve ser recebido e dado o passe?
O passo poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação. E eu trouxe aqui esta pergunta porque, por vezes, há muitas maneiras de dar o passe. E já vamos falar um pouco à frente do que é que, e se entendermos o que é que realmente é o passe, vamos entender o que é que acontece. Ora, José Herculano Pires, no seu livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, ele diz-nos que o passe espírita é simplesmente imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos Evangelhos. A sua fonte humana e divina são as mãos de Jesus. O passe espírita não comporta nem encenações, nem gesticulações, nem grandes gestos, nem grandes preparações do ambiente, estilo rituais. Não existe. Todo o poder e eficácia do passe espírita depende do espírito e não da matéria. Que tipos de passes é que temos? Também na Gênesis, Allan Kardec nos fala. E temos 3 tipos de passe. Temos o passe magnético, que é apenas a doação de quem? Do fluido vital do passista a quem está a receber o passe. Temos também um passe espiritual. Não existe o passista, é dado o passe, essa transferência de energia é aplicada por quem? Pelos trabalhadores espirituais, que têm que ser, obviamente, espíritos de quê? De condição moral elevada. E o passe misto, que é aquele que normalmente é realizado nos centros espíritas, onde, como o próprio nome diz, é misto, quer dizer que é em conjunto com os bons espíritos e com o passista, aquele que está a dar o passe. Desde os tempos da antiguidade, na própria Bíblia, nós temos inúmeros relatos de transmissões fluídicas que são normalmente associadas à cura. Quem não conhece aquela parábola que está no Evangelho de Mateus do leproso, em que o leproso pediu a Jesus se o curava e Jesus impôs-lhe as mãos e realmente o curou. Foi ou não foi uma transferência fluídica? Foi uma transferência fluídica. Temos também outro exemplo na Bíblia, que Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho de onde vinhas, é para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Ora, deu-lhe um passe. Estamos a falar de quem? De Saulo, que era cruel, perseguia quem? Perseguia os cristãos, matou muitos e que depois, quando encontrou Jesus, acabou por ficar por ficar cego, e ao ficar cego, depois ele foi confrontado com tudo aquilo que ele tinha feito e virou o quê? Se calhar o maior divulgador de Jesus. E aqui, com um passe, Ananias restituiu-lhe o quê? Restituiu-lhe a visão para ele espalhar a mensagem de Jesus. No fundo, é assim, subjacente a todas estas terapias, há algo que tem que estar sempre por detrás dos nossos pensamentos, que é o melhor exemplo que Deus trouxe à Terra, que foi Jesus de Nazaré. Portanto, no passe espírita,
É assim, qualquer passe é pura e simplesmente um ato de amor. Ele não foi inventado pelo Espiritismo, ele já existia. O Espiritismo apenas o estudou e explicou. Já Jesus utilizava. No momento do passe, e aqui estamos a falar do tal passe misto, no momento do passe, no fundo, eu tenho um campo magnético entre a pessoa que está a pedir ajuda, aquela pessoa que se está e que se dispôs a ajudar, e os espíritos que estão lá sempre prontos para quê? Para nos ajudar. Ou seja, o fluido vital transmite-se entre indivíduos. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem tem em menor quantidade. Isto é o que nos diz também o Livro dos Espíritos. Ou seja, há transferências de fluido vital. Os fluidos espirituais, já vimos, atuam sobre o perispírito e este reage sobre o corpo material. Se for emanações de boa natureza, nós temos uma impressão que é saudável, agradável. Se forem maus, a impressão vai ser penosa. As energias magnético-espirituais do passe são todas elas processadas no perispírito da pessoa que está a receber o passe, através dos centros de força ou centros vitais perispirituais e que depois alcançam os plexos nervosos do nosso corpo físico e distribuem-se. André Luiz, o espírito André Luiz, assinala a existência de 7 estruturas perispirituais principais de natureza eletromagnética, os centros vitais ou centros de força, que governam os bilhões de entidades microscópicas ao serviço da inteligência. É o que ele nos diz naquele livro que já atrás eu referi, A Evolução em Dois Mundos. Muitas vezes esses centros de forças, centros vitais, centro perispíritico, como chamou André Luiz, são muitas vezes chamadas de chakras, que é uma palavra que vem do tempo dos Vedas, há 5.000 anos antes de Cristo, e que também Carl Jung disse que são verdadeiros centros de consciência. Portanto, ao longo dos tempos foram designados de maneiras diferentes. Os 7 principais são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplénico, o gástrico e o básico. Cada um deles tem as suas funções e isso daria quase que uma palestra sozinha, só sobre este assunto. Sabemos que chakras são centros de captação, armazenamento e distribuição da energia. Fisiologicamente, eles são transformadores de energia e acabam por tornar a energia espiritual mais condensada. Porquê? Porque o nosso corpo físico é mais condensado. E assim, as energias captadas vão estimular o sistema nervoso, endócrino, produzir uma série de secreções, hormonas que vão influenciar o funcionamento dos nossos órgãos. Ou seja, a energia mental acaba por estar ligada a um bom ou mau funcionamento. Como é que atua então o passe sobre o perispírito? Tem, digamos que, 3 formas diferentes. Funciona como um mecanismo de assépsia, ou seja, limpeza do campo vibratório para permitir que estejamos mais abertos a receber o quê? As boas energias que nos vão fazer bem. E facilita essa limpeza, acaba por facilitar até a absorção das boas energias. Tem também um papel de revitalizador ou ativante, ou seja, vai reequilibrar e compor todas as energias que nós perdemos, vai nos reequilibrar em termos energéticos.
E também pode agir ainda de forma dispersante, porquê? Porque vai eliminar os excessos e vai distribuir uniformemente os fluidos doados ao longo de quê? De todos os nossos centros de força. Lá está, vai nos permitir a transferência das energias, vai nos permitir reequilibrar. E como dissemos ao início, reequilibrar fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. É assim, numa sala de passe existem equipas espirituais, os trabalhadores espirituais que estão lá e preparam a sala para os trabalhos que vão decorrer. Ou seja, o papel do passista encarnado está intermediário também entre quem? Porque acaba por doar parte da sua energia. É assim, numa sala, num centro espírita, a equipa espiritual prepara o ambiente, de modo que na sala de passe possa ser feita, é onde estão as garrafas de água, é feita a fluidificação da água, é feito o equilíbrio energético, vibratório de toda a sala. Para quê? Para nos acolher e nos ajudar. O passe é, e eu até sublinhei ali, o passe é direcionado para a pessoa. Ou seja, não interessa nada, eu estou muito preocupada com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com uma amiga, e eu vou para lá a pensar na mãe, no pai, na amiga. Interessa? Não. As energias são para quem? São para a pessoa, para reequilibrar a pessoa. Portanto, não devemos estar ali a pensar noutras pessoas. Temos que ser egoístas, é para nós. E somos nós que precisamos. O passe começa a partir do momento em que o passista se conecta com toda a paz e sabedoria que é o ambiente que se encontra dentro da sala de passe. E a assistência de toda a equipa espiritual que vai conduzir todos os fluidos porque sabe o que é que cada um precisa. A equipa espiritual sabe o que é que cada pessoa que ali vai precisa. Se precisa para a parte física, se precisa para a parte psíquica, se precisa para a parte espiritual. A equipa espiritual sabe e vai dar as energias que cada um de nós individualmente, como espíritos individuais que somos, necessita. Portanto, quando a pessoa começa a receber a energia, nós temos que estar como? Não podemos estar tensos, temos que estar relaxados, serenos, pensar em algo que nos deixe quê? Com bons sentimentos, com bons pensamentos. Porque isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a absorção das boas energias. Devemos, naquele instante, desligar-nos qualquer problema, do que é que aconteceu, que problemas temos. Não. Vamos conectar-nos quê? Com a espiritualidade. Vamos entregar-nos com fé e confiança, porque eles sabem o que nós necessitamos e ajudam-nos sempre. Portanto, mas só um alerta, apesar de quase sempre sentirmos alívio, se formos com dores saímos melhores, se saímos mais animados, tudo bem, é para isso que o passe serve, mas, importante, a assistência espiritual não trata o nosso corpo material quando ele necessita de tratamento médico. É um complemento. Não é porque eu tenho agora uma doença grave, vou ao passe e esqueço de ir ao médico, ou não vou tomar os comprimidos, eu vou ao passe. Não, eu tomo os comprimidos e vou ao passe.
não é ignorar a parte médica do nosso corpo material. Portanto, André Luiz diz-nos, o passe dispensa qualquer recurso espetacular. Também José Herculano Pires diz, o passe é tão simples que não se pode fazer nada mais do que dá-lo. E também no livro Segue-me, se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ou seja, o passe não pode, do meu ponto de vista, isto é a minha opinião particular, o passe eu não consigo dissociá-lo da prece. Porquê? Porque ao fazer uma prece, ao entrar em contacto com a espiritualidade superior, nós automaticamente vamos substituindo os fluidos que nos envolvem por outros de qualidade superior. E assim, e uma prece nós fazemos todos os dias, a qualquer hora. Ou seja, não é só o passo aqui, a própria prece, se for criado esse hábito, e uma prece para a doutrina espírita não é eu agora tenho que parar e rezar. Uma prece pode ser, eu já disse isto muitas vezes, é um hábito. A gente mete-se no carro para ir para o trabalho e vai vendo como o mundo é belo. Ou porque está ali uma flor. Eu, por exemplo, reparei, o caminho hoje estava cheio de papoilas. Ainda não tinham aparecido, eu ainda não tinha visto papoilas. Ou então não tinha reparado nelas. Hoje, aí para o trabalho, fartei-me de ver papoilas e florzinhas. Tudo isso é uma prece. Agradecer é uma prece. Portanto, para mim, a prece é sempre um benefício. E é aquela frase, eu acho que é essencial. É como uma lâmpada que acende e afasta as trevas. Em qualquer instante, a gente faz uma prece. Não é preciso uma linga-linga, uma rotina. Basta pensar em Deus, pensar em Jesus e elevar o nosso pensamento a eles. E isso é uma prece. Conversar mentalmente, lá está a força de quê? Do pensamento. Estou quase a terminar só, e aqui não vou sequer explorar muito, e assim, já vimos que todos nós podemos expandir os nossos fluidos, nomeadamente o vital e mental, é provado até pela ciência hoje em dia, e também podemos emitir essas mesmas ondas eletromagnéticas, energias eletromagnéticas, sob a forma de irradiações. E também é muitas vezes utilizado o chamado passe à distância, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós conseguimos irradiar até ao outro continente, em qualquer plano da vida. Por isso é algo que nós podemos utilizar. Mentalizar alguém que está doente, mandar um pedido a Jesus que auxilie aquela pessoa, que lhe dê paz, harmonia. Podemos vibrar até mentalmente pela paz mundial. Estamos numa situação em que o nosso planeta está complicado, muita guerra. Por que não, algures ao meio do dia, pedir a Jesus que tenha pena de nós, pobres terrenos tão imperfeitos, e pedir-lhe que ponha bom senso, sentimentos de amor. É assim, nós podemos utilizar o amor para quê? Para tudo. E também à distância. O espírito que se eleva na direção do céu é uma antena viva, captando potências da natureza superior e podendo distribuí-las em benefício de todos. Ninguém está órfão de amparo. Todos nós somos amparados. Todos, mesmo que a gente ache que não, mas todos somos amparados.
E é assim, para auxiliar, nós só precisamos ter quê? Boa vontade. Em vez de criticarmos alguém, em vez de dizermos algo pior de alguém, vamos desvalorizar, enviar um pensamento de carinho, de amor por essa pessoa, a dizer, pronto, ainda não conseguiu chegar, ainda é imperfeito, mas pronto, eu não tenho ódio, não tenho raiva. E quando com todos conseguirmos fazer isso, que é o que Jesus faz pelo nosso planeta e por todos nós vamos conseguir realmente evoluir e evoluir como um todo, sociedade. Por isso, termino e o principal é que realmente o passe é uma transfusão de amor, da espiritualidade por nós. E isso para mim é realmente o principal. É assim, e com isto termino, não apresento bibliografia porque eu fui apresentando as capas ao longo da apresentação, por isso, pronto, termino assim o meu estudo do passe. Agora já não tenho mais fluidos.